Olá! O tema de hoje é dissonância cognitiva, ou por que as pessoas dizem uma coisa e fazem outra, ou então até por que as pessoas mentem para si mesma. Às vezes você pode ter se deparado com pessoas que você não entende por que ela está fazendo aquilo, uma vez que o discurso dela é totalmente diferente do que você está vendo ali ela agir e fazer. Mas se a gente olhar para a gente mesmo, eu acho que não tem quem não passou por esse momento de repente falar, poxa, quem sou eu? Por que eu estou fazendo isso se não é isso que eu quero, se não é isso que eu acredito? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse canal é sobre psicologia, sobre comportamento, para falar dos nossos sentimentos e te apresentar os assuntos, os temas, as situações com as quais você pode contar com um psicólogo quando você percebe que a coisa está meio complicada para você e sozinho você não está conseguindo lidar. Eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site, tem uma equipe grande, são 20 psicólogos. Aqui você tem um link e pelo WhatsApp é mais prático para pegar as informações. Lembrando de que você deixa o like no vídeo, que é uma forma de você falar, gosto desse canal, eu quero que ele continue ativo. E vamos lá. Pessoas que defendem ferrenhamente uma ideia, mas quando você vai ver ela está fazendo assim totalmente diferente daquilo que ela está fazendo o discurso. Ela está em dissonância cognitiva. Esse conceito foi desenvolvido por uma pessoa chamada Leon Festinger, meio do século XX, faz um tempinho, onde ele define a dissonância como a tensão que existe entre o que a pessoa diz e o que ela faz, entre o que ela pensa, fala e o que ela faz. Não combina, são coisas diferentes. E quando uma pessoa gera uma ação em desacordo com o que ela pensa, ela entra num desconforto, ela entra num desconforto entre os mecanismos psíquicos. A cabeça dela, dentro dela, tem aquele mal-estar. Por quê? As pessoas têm uma necessidade de garantir que crença e comportamento seja consistente. Crença nesse sentido, o que ela pensa, as coisas que ela acredita dela mesma, da vida, do mundo, das outras pessoas, enfim. As pessoas têm uma necessidade de que tenha consistência. E uma prova disso é o quanto que você consegue desestabilizar uma pessoa, deixar ela desconcertada, deixar ela às vezes muito brava, quando você aponta para ela as inconsistências dela. Quando você mostra, fala, vem cá, você falou o tempo todo tal, como agora você está fazendo outra? Normalmente essa pessoa fica muito desconcertada, ela começa a repensar ela mesma. É comum que ela fique brava com você, porque quem vem apresentar notícia ruim acaba sendo responsável pelo assunto tá à tona e pelo desconforto dela, então é capaz dela ficar muito brava contigo, porque ela vai ter uma visão dela mesma bastante contaminada. Não era assim que ela se via, mas aí tá aí você apontando que o que ela tá fazendo não tem nada a ver com como ela se vê, como ela se enxerga, né? E essa incoerência gera um estado de desconforto psicológico muito forte, um conflito interno, pode gerar angústia, pode gerar ansiedade, conforme o grau de importância que aquele tema tem para a pessoa, que alguns temas são muito mais significativos, são muito mais importantes. A pessoa pode ser um assunto referente à alimentação, mas pode ser algum assunto referente ao quanto que ela se considera uma pessoa digna. Né? Se for alguma coisa, por exemplo, se a alimentação para ela é importante, mas nem tanto, então vai, né? Gera um certo desconforto. Mas se ela se considera uma pessoa extremamente digna, mas de repente ela está fazendo alguma coisa não tão digna assim, aquilo bate, né, forte nela e a pessoa pode sentir essa forte ansiedade, essa forte angústia de quem sou eu, por que eu estou fazendo isso, né? Como é que eu estou me desconhecendo agora? E aí as pessoas tentam suavizar esse desconforto, tentar argumentar com elas mesmas ou argumentar com as outras pessoas e ela vai acionar mecanismos de defesa ou racionalização, né? Ela vai buscar um caminho aí, por exemplo, na dissonância cognitiva, quando a pessoa defende uma alimentação saudável, tem todo um discurso do que é bom, do que tem que comer, que tem que ser vegetais, tem que ser frutas, tem que ser basicamente esse tipo de coisa, mas de repente ela se pega comendo um doce,
que não está dentro do discurso dela do que é saudável, do que é bom, do que tem que comer. Ela entra em dissonância e acaba criando argumento na tentativa de eliminar esse desconforto ou reduzir essa dissonância por mais ou menos 3 possibilidades, 3 caminhos. Um, que é a relação dissonante, que é quando ela substitui crença, substitui comportamento, substitui opinião, né? Por exemplo, ela fala, as pessoas cobram demais de mim. É um jeito que ela está argumentando de por que ela comeu aquele doce e o que está acontecendo naquele momento ali do doce. Ou então uma relação consonante, quando a pessoa tenta adquirir novas informações para aumentar aí a consonância. Aí ela fala assim, não, eu estou mantendo o emprego dos doceiros, eles precisam trabalhar, são pessoas que têm necessidades, então ele precisa vender o doce dele. É uma relação consonante, tem a ver com o pensamento dela. E tem também relação irrelevante, que é quando a pessoa busca um outro argumento que não tem, né, conexão ali com a coisa, não é importante, né? Por exemplo, ela fala assim, um doce é pequeno demais perto do dia que eu estou passando hoje. Tenho problemas muito mais importantes para pensar do que ficar agora me preocupando de um doce que eu comi, né? Então, são formas, né, de que a pessoa vai tentar argumentar, vai com ela mesma, vai tentar reduzir essa angústia de estar sendo dissonante. E um exemplo de dissonância cognitiva, que a gente está vendo bastante agora por aí, onde a pessoa entra com esses argumentos. Quando a pessoa lê uma notícia falsa, ela leu a notícia, ficou contente porque tem a ver com o que ela pensa, ela está gostando de ler aquela notícia, mas vem alguém e conta, não, isso aqui é falso, né? Não é verdade essa notícia. E te prova, e mostra, prova para a pessoa que aquilo é falso. Mas ela fala, poxa, mas ela estava gostando daquela notícia, bate com o que ela quer pensar. Aí ela começa a argumentar, né, de que não, ela começa a argumentar com coisas absurdas, né? Fala, não, isso é a oposição que está inventando, né? Isso aqui não é falso, falso é o argumento do outro, por mais que a pessoa tenha colocado ele de uma forma clara, de uma forma... Ou fala assim, não, isso aí são as escolas, ensinam na escola desse jeito, as escolas estão mentindo, as escolas mentem. Ou então, tem pessoas que estão lucrando para que a gente pense que isso aqui é falso, que isso aqui é mentira. Ou seja, vai buscar tudo quanto é argumento do nada, do além, para tentar reduzir a dissonância dela. Uma outra forma, de um exemplo também, né, que as pessoas entram com esses argumentos absurdos. Uma pessoa que tem o discurso de ser uma pessoa digna, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, e de repente ela trai o parceiro, a parceira dela. E aí ela tem esse desconforto dentro dela mesma. Fala assim, poxa, mas eu sempre falei, eu sempre defendi, né, da pessoa ser honesta, da pessoa ser justa. Aí ela começa com os argumentos mentirosos, ela começa a mentir para ela mesma. Ela fala, não, minha vida tá uma lástima, minha vida tá terrível, eu preciso desse pequeno momento de distração. Ou ela fala assim, não sei se eu não estou sendo traído também. E se eu estiver sendo traído e não estou sabendo? Então tá justo que eu traia aqui também, né? Você vê a falta de lógica do argumento. Ou então a pessoa fala assim, não, eu faço tão bem para minha parceira, para o meu parceiro, eu faço tantas coisas boas para ele, que isso aqui é pouco, é mínimo, né? Não é isso que vai contaminar o relacionamento. Então são argumentos mentirosos que a pessoa fala para ela mesma, às vezes fala para o outro, e tá aí a importância da gente entender as próprias dissonâncias cognitivas e entender quando você está se relacionando com uma pessoa que está com esses argumentos, né, de meio de racionalização, de compensação, né? Porque você entendendo as mentiras que você conta para você mesmo vai te ajudar a não se deixar enganar quando vierem contar mentiras para você. Né? Você se conhecendo um pouco mais e sabendo desses mecanismos, você vai estar um pouquinho mais blindado, um pouquinho mais atento. Por exemplo, quando vierem te vender um produto que tem alguma coisa ali que está te animando, mas o produto não é bom para você. Aquele produto não está valendo aquilo, não está valendo aquele preço, mas tem ali algum argumento que a pessoa coloca
que entra em alguma coisa que você gosta de ouvir, aí você compra uma coisa que você não precisa, que é cara demais, que vai chegar em casa vai se arrepender, ou então uma pessoa que te convence a ir para algum lugar ou fazer alguma coisa que também não é legal para você, mas você, né, vai cair no argumento do mentiroso de que tem alguma coisa boa ali naquela história que vai ser bom para você, mas no fundo você sabe que não. No fundo você sabe que não vai ter nada de bom para você, não vai valer a pena. Então tá aí a importância da gente entender a dissonância cognitiva. O que é isso quando a gente faz com a gente mesma, quando a gente está lidando com uma pessoa em forte dissonância cognitiva, até para não cair no argumento dela, não achar, e entender que isso é só argumento que a pessoa está tentando amenizar a própria angústia, não é uma verdade. Ela está tentando deixar a coisa mais leve e tentando te convencer que não tem problema nenhum comer aquele doce, não tem problema nenhum trair a pessoa, tem problema nenhum fumar todo dia, não tem problema nenhum beber exageradamente, não tem problema nenhum chegar atrasado no trabalho, que aí tem um monte, né, de argumento. Não, eu chego atrasado no trabalho, mas meu chefe não é muito bom para mim, não. E a empresa não me paga tão bem, não merece que eu chegue na hora todo dia. Ou sei lá, todos esses argumentos que são uma forma de racionalização, um mecanismo de defesa para uma coisa que a pessoa não está bem com ela mesma. São dois assuntos contraditórios dentro da própria cabeça que cria essa dissonância, que cria esse mal-estar e a pessoa fica nesse meio termo que não se entende. Então, quanto mais a gente conseguir ter uma linha, se conhecer e estar mais de acordo com a gente fica mais serena, mais tranquila e vai vivendo a vida da forma que a gente sabe que é legal pra gente mesmo. Pensa nisso. Tá complicado, você não está conseguindo levar sozinho, pensa no psicólogo para ajudar nesse processo de autoconhecimento, de se entender e ter uma vida mais leve. Obrigada por me assistir.